Oi, gente. Atrasei uns minutinhos do que estava marcado, mas é que pensem numa pessoa cansada. Essa pessoa sou eu hoje, assim, eu tô cansadíssima, érrima mesmo, porque de modo geral, eu levanto muito cedo e aí hoje eu levantei um pouco mais cedo para fazer umas coisas no quintal, umas hortas, organizar umas coisas. Mas é exatamente sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Sobre o quanto a gente fala de veganismo todo dia, né? E vem logo à cabeça das pessoas, de modo geral, né? Das pessoas que não conhecem o movimento, é, a abstinência, o esforço, a luta, a briga, né? Deixa eu só pegar meu óculos. As brigas, nossa, tá sujo que só. Muita disputa, muita divergência, né? Uma quebra de paradigmas que pressupõem é, um embate constante. Todo mundo. Oi, Giovanni, tudo bem? Michele, Bárbara, beijo, gente. Tava com saudade, às vezes eu fico um pouquinho ausente porque é tanta coisa pra gente fazer e resolver, né? Que a gente vai deixando pra depois e encavala um pouco, mas estamos aí, assim, é uma das coisas que eu faço na vida que eu mais adoro, é falar com as pessoas e falar sobre algo que a gente acredita tanto, que a gente precisa tanto que aconteça logo, né? Com uma certa pressa até. Então, mas quando a gente fala de veganismo, as pessoas sempre vão lembrar de algo que beira o impossível, né? Muita dificuldade, muita discussão, muita argumentação em torno de abstinência, nutrição, alimentação, qualquer outra coisa, vestuário, privação de alguns costumes, de algumas culturas. Mas o que as pessoas esquecem é que o que é adequado, o que é ético, o que é certo, o que é correto, o que é benigno, o que transforma é muito prazeroso também. Então é por isso que eu fazia. Olha isso, que loucura. Ai, meu Deus. É por isso que eu fiz tanta questão de falar sobre essa questão hoje, justamente no dia que eu tô ultra cansado, depois de ter levantado cedo demais, de ter trabalhado o dia todo no quintal, mexendo com horta, mexendo com terra, serviço pesado. Invernizei até o viveiro da Capirotex, ainda tô com mancha de verniz, assim. Enfim, porque as pessoas esquecem muito o quanto que fazer esforço, abstinência, renúncia, quando a razão, a motivação é algo benigno, é bom para todo mundo, é prazeroso. E parece que o mundo esqueceu disso de uma tal maneira de um tempo para cá que a gente perdeu o pé, né, da realidade. Tá todo mundo em busca de coisas que são muito emblemáticas, né? É muita purpurina, é muita roupagem para ser o que todo mundo devia ser naturalmente. Claro, a gente sempre tem um cuidado quando a gente fala de naturalmente, porque o apelo, e quem me lembrou disso esses dias foi o Animadruga. O apelo das pessoas que fazem coisas ruins, desconsiderando o gosto, o prazer, os direitos dos outros, normalmente tem a ver com, mas isso é natural, o homem sempre brigou, o homem sempre foi guerreiro, sempre gostou de guerra, sempre gostou de briga, sempre subjugou, sempre disputou, e sempre comeu animais, e sempre escravizou, e sempre matou. Mas e aí? Até quando a gente vai aceitar que a alegação mais básica das pessoas para que elas não sejam veganas seja algo tão arcaico e que pode ser mudado a qualquer momento? Até quando a gente vai ter que lidar com esse beabá, né? Com esse uma coisa cansativa, porque a gente fala todo dia a mesma coisa e todo santo dia essa loucura. A Mônica, você tá falando que não tá conseguindo assistir. Não se importa não, porque assim, esses vídeos eu passo pro canal
para a página Vegana é a Mãe. Então fica fácil de você encontrar lá, porque ele se perde no meio das minhas postagens nessa página, né, Nana Lacerda. Mas aí se eu coloco ele lá na página Vegana é a Mãe, é mais fácil de você encontrar. E também o Animadruga coloca normalmente esses vídeos lá no canal Comandante Pesquisa, aí você assiste depois, tá bom? Enfim, mas é isso. Todo mundo olha como se fosse uma coisa impossível. Aí arruma 500 argumentos e fala: não, porque eu não posso, porque eu tenho problema de saúde, porque o meu médico recomendou, porque é a cultura da minha família, porque eu sou de uma região onde as pessoas são acostumadas a consumir, isso faz parte da nossa confraternização. O outro fala: não, mas é a minha cultura. O outro fala: é o meu emprego. O outro fala: é de onde eu tiro o pão de cada dia. Todo mundo fala de tudo como se fazer esforço para mudar e transformar não fosse também um prazer, porque é um grande prazer. A gente fica muito feliz de poder transformar coisas na vida da gente e colocar sentido na vida da gente, mesmo que isso requeira esforço, porque afinal de contas, ninguém reclama quando se forma médico. Todo mundo acha legal que você passa anos numa faculdade, você passa anos estudando antes, depois mais um tempão em cursinho, muitas vezes, presta vestibular, aí começa a estudar, passa noites e noites estudando, passa dias e dias pesquisando, depois faz um tempão de estágio, né, de residência, e ninguém acha que isso é motivo para desistir. Nossa, é um orgulho para as pessoas que os seus filhos estudem até se tornarem médicos ou qualquer outra profissão que requeira os mesmos esforços, né? Bailarina, eu que sou bailarina, eu sei quantas vezes as bailarinas dormem com o pé todo torcido, né? Porque eu nasci com colo de pé physique de rôle, né? Que é aquele perfeito. Mas quem não tem, coloca umas sapatilhas de madeira, dorme com peso na perna para fazer andeor. O meu marido que é pianista, por exemplo, e outros todos os músicos, né, estudam loucamente durante anos, fazem um esforço enorme. Atletas de Olimpíadas, todo mundo acha muito legal, mas a razão é ganhar um mérito, uma medalha, um troféu, um título, dinheiro. Mas quando todo esse esforço é por amor, as pessoas acham absurdo. Se comprometer, como se o fato da gente se comprometer com o outro, com o amor, com o respeito, com a compaixão, não fosse motivo suficiente para você se esforçar. Normalmente, nós somos muito achincalhados. Meu filho mesmo passou hoje no colégio por mais um episódio em que os meninos fazem chacota. Ai, seus idiotas, seus babacas, vocês têm peninha do porco, como se isso fosse depreciativo, como se isso nos colocasse num lugar de inferioridade, de idiotas, de panacas, né? Nossa, veganos, nós não temos culpa se vocês são os idiotas que têm peninha dos animais. Como se ter compaixão e compromisso, né, militância, conscientização fosse coisa de idiota. Ninguém leva em consideração que há um prazer muito grande nisso, há uma alegria, há uma sensação de paz, do dever cumprido. Ninguém se lembra disso. Ninguém que eu digo são as pessoas que argumentam contra, né, a nossa postura. Então, assim, é legal a gente lembrar para as pessoas, durante essas argumentações, lembrar para as pessoas que nós fazemos isso por amor, que isso é bom, que isso nos causa felicidade, que a gente dorme de consciência em paz, que nós não precisamos mentir para os nossos filhos, e isso é uma coisa imensa de grande. Imagina que doloroso que deve ser a pessoa ser obrigada a ir dormir e acordar mentindo para o seu próprio filho, dizendo para o seu filho que aquele bichinho não sofreu não, que o papai do céu fez isso, que é para ele ficar forte, que o papai do céu fez os bichinhos para serem comida mesmo, que eles estão aí para isso, que não sabe de onde veio aquela bota de pele, não sabe. Então, assim, deve ser uma desgraça a vida dessas pessoas. Deve ser uma desgraça. Eu sinto muita compaixão e se eu consigo renovar todo dia a minha paciência para falar sobre as mesmas coisas, com os mesmos argumentos, todo dia. Alface sente dor, vegano também mata, porque
O solo também enche de pesticida por causa de lavoura, alface sentidouro, o Deus fez isso, o Jesus comia peixe, todo dia a gente lida com as mesmas questões. Eu renovo graças a isso. A minha consciência em paz. Não é graças a nenhum prêmio que eu ganho em nenhum lugar, nem me sinto superior a ninguém nunca, mas de fato a gente renova a nossa paciência quando a gente sente a nossa consciência completamente em paz por cumprir a nossa obrigação. Depois disso, aí às vezes a gente recolhe animais da rua, mas assim, respeitar os animais, não matá-los, não comê-los, não fazer uso de nada que venha da exploração, tortura e morte deles, não passa da nossa obrigação, não passa, não ganha um pontinho, sabe? Um pontinho ali não ganha. E é importante que a gente se reabasteça o tempo todo, repita isso, fale isso até a exaustão. Ah, Nana, mas como é chato, a gente tem que falar isso todo o tempo, e tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente fica nervoso, aí quando a gente fica nervoso, eles ficam bravos, aí eles falam que a gente, tá vendo? Provoca a gente, aí depois fala, ai, tá vendo, vocês são os loucos, vocês são os desequilibrados. É verdade. A gente fica mesmo chateado, a gente fica triste, a gente fica bravo, a gente fica, às vezes, até agressivo, mas e daí? Né? Vai esperar se canonizar, virar santo, não ter mais nada, não dever nada pra ninguém, ficar lindo, ter vida eterna, saúde do Wolverine. Até o Wolverine morreu, né? Não, a gente não pode esperar. A gente tem que continuar lutando, transformando, mudando. Aos poucos a gente vai se informando mais. Então, hoje até um parceiro fez uma observação interessante, porque ele falou que ser vegano, ativista, manter o compromisso com a ética, o compromisso com a causa, é ser autodidata, é correr atrás, é buscar o que não tem fácil, o que não disponibilizam, é correr atrás por conta própria mesmo, fazendo um esforço atrás do outro e renovar o compromisso todo dia, né? Porque nós não somos bem vistos, nós lidamos corriqueiramente com argumentações muito ordinárias, né? Precárias, e a gente tem que manter a fleuma e aguentar o filho voltando do colégio, porque o menino te chamou disso, te xingou daquilo, eu tinha que te defender. E assim, é tentativa e erro, né? A gente vai tentando fazer o melhor e cada um dando o que tem, né, de si, mas eu acho muito interessante que a gente volte a falar milhões de vezes a respeito dessa questão do compromisso com a ética, que é algo que a gente renova todo dia. Então, quando alguém me pergunta assim, que dia você casou? Eu falo, olha, o dia que eu casei importa pouco. O que importa mesmo é o meu casamento todo dia. É quando eu acordo pela manhã e olho e falo assim, eu casei. Hoje eu tô casando outra vez. Isso vale tanto pro casamento, né, com o meu marido, como com o veganismo, porque nós temos que renovar diariamente. Todos os dias, quando a gente é atacado, é desprezado, ou é questionado de uma maneira veemente, ruim, dolorosa, todos os dias a gente casa de novo com a causa. Todos os dias a gente renova os votos. É assim que funciona. Vou até olhar aqui alguns comentários para a gente falar um pouquinho. A Shirley está falando que com o evento da carne, né, essa coisa horrorosa que aconteceu aí com a carne ruim, estragada, um colega falou que ele estava sentindo nojo e ia tentar não comer mais. Hoje veio uma pessoa vendendo churrasquinho e a pessoa estava lá comprando vários para comer. É uma desgraceira só, porque enquanto não entra mesmo, não faz o clique na consciência, a pessoa fica zumbizando, assim. Meu filho gosta de assistir aquele apocalipse zumbi lá, o The Walking Dead, e a gente vive isso todo dia. E como eles estão em maioria, isso significa que nós somos os questionados, a gente que está promovendo a mudança, vai fazer o quê? O Itamar tá perguntando se é sério que os meus parentes me abandonaram. Itamar, e eu não canso de dizer isso para as pessoas. Já acho que vários vídeos eu já falei a respeito desse assunto e eu acho que ele precisa ser falado milhares de vezes. Porque
porque as pessoas têm uma sensação de que o chão vai sair dos pés dela, né? Se elas perderem determinadas relações, especialmente as familiares, porque nós temos um apelo muito grande com a questão família. Eu não estou aqui para dizer que família é um lixo, que família não presta, que ninguém tem que gostar da família, tá, gente? Por favor, não é isso que eu tô fazendo. O que eu tô dizendo é que eu não dependo de laço sanguíneo para estabelecer família. Depois que eu me tornei vegana é a mãe, depois que meu filho se tornou ativista, eu me sinto mãe de todo mundo que quiser ser meu filho. Tem gente que quer ser meu filho por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por alguns meses e para sempre. E eu tô amando isso, porque eu conheci agora, na prática, algo que estava na minha filosofia espiritual, que eu sou seguidora dos ensinamentos do Buda. E o que a gente busca, um dos ensinamentos máximos, é o amor equânime, ou seja, amor por todos os seres. E nesses ensinamentos, eu ouvia muito falando que assim, você tem que considerar todos os seres como se fosse sua mãe. Eu levei 4 anos só para entender o que era isso. Foram 4 anos de prática que eu falava, oi, o que é isso? No 7º ano eu comecei a compreender. No 12º ano de prática foi que eu internalizei isso. Mas foi quando eu me tornei ativista vegana, quando eu me tornei vegana é a mãe, que eu experimentei esse ensinamento na minha vida. Então, sim, Tamara, é verdade. Não foram só os meus parentes longínquos, distantes. Foram todos. Uma única exceção aberta para o meu irmão, César, que na verdade ele é um irmofilho, porque minha mãe ficou grávida, meu pai estava vasectomizado, e meu pai era um cara, assim, extremamente promíscuo, andava com tudo que era mulher, e, enfim, traía minha mãe o tempo todo, a vida toda. E quando a minha mãe ficou grávida, ele julgou minha mãe por ele. Então ele ficou maluco, né? Imagina, ele tava vasectomizado, machão vasectomizado e a mulher grávida. O que era isso? Que vergonha que ele ia passar na cidade toda, né? Então ele deu uma rejeitada básica naquela gravidez e eu tinha 19 anos, então eu abracei a gravidez. E aí meu irmão César é meu irmão-filho, porque foi muito bom ter essa experiência de mãe mesmo, pela primeira vez na vida, aos 20 anos. Ajudei a fazer o parto dele, na época eu fazia faculdade de biomedicina e tal. E foi muito legal. E esse foi o único que não me execrou. Todos os outros pararam de falar comigo. Não foi só comigo, né? De brinde vieram os meus filhos também. Eles não conhecem o nosso trabalho. A minha mãe ensaiou que ia tentar ficar perto, deu umas curtidinhas nas coisas por um tempo, mas quando aconteceu a política em outubro, eu tenho um irmão que é político e a gente já não tinha relação nenhuma por incompatibilidade de valores. Ele estava disputando a prefeitura de uma cidade do interior e foi bem na época da vaquejada, então eu estava lutando contra a vaquejada e brigando com o pessoal lá de Brasília e tal, e eu fiz um vídeo falando muito mal dos políticos, e eu não podia deixar de dizer que eu tenho uma família de políticos, meu pai era político, meu avô era político, meu irmão também político, então eu falei no vídeo que eu detestava, que eu preferia ter pedido comida na rua do que ter vivido de dinheiro de política, que eu me arrependo muito de ter tido emprego em prefeitura, que foi uma das coisas mais horríveis que eu vivi na vida. E o adversário do meu irmão pegou o meu vídeo, editou e jogou na cidade para brigar contra ele. Essas coisas que políticos de política eleitoreira faz. Então eles brigaram lá e o meu irmão perdeu a eleição. Então eles botaram a culpa em mim. E aí todos sumiram da minha vida, me bloquearam, não falaram nunca mais comigo. Antes disso, uma irmã que eu tenho, que tinha 2 sobrinhas que eu adorava, me tirou muito antes já disso, me tirou também do convívio. Enfim, toda a família. E ninguém fala com os meus filhos, não conhecem o CD Animal Sente, não conhecem os nossos trabalhos ativistas, todas as coisas que a gente faz, não conhecem nada, performance, não acompanham nada, bloquearam mesmo a gente. Mas assim, claro, agradável não é. Não dá pra falar, eu não tô nem aí, tô festejando, uhul. Não é verdade.
Isso tem um impacto emocional na vida de todo mundo, inclusive dos meus filhos, que eu preciso ter a responsabilidade de preservar, né? Eu não sou uma louca despirocada, eu sou mãe, eu tenho que entender o quanto isso pode fazer falta para eles. Mas, de modo geral, a gente precisa entender. Eu ganhei tantos filhos, todos os dias eu falo com cerca de 100 pessoas que acreditam no meu trabalho, que acompanham o meu trabalho, que de alguma maneira se norteiam por algumas orientações que eu consigo transmitir. E estamos na luta. Resgatei. Não, perdi as contas de quantos animais eu resgatei. A gente cuida, a gente produz muita arte, conscientiza pessoas. Tivemos no Rio de Janeiro recentemente, foi uma coisa divina, de boa. Então eu não tenho que me queixar. Eu só tenho que entender que as coisas são como são e as pessoas fazem escolhas e relações pressupõem escolhas mútuas. Não dá para fazer uma escolha unilateral. Eu posso ter escolhido, e a família do meu marido também. A família do meu marido pior ainda, porque além de tudo eles acham que eu sou uma bruxa, que transformei meu marido num bicho grilo maluco, paz e amor, que não liga para dinheiro e vive por aí descabelado e tocando piano, salvando o animal. Então, assim, eles me execraram mesmo da vida deles. E aí meu marido também, coitado, ficou assim. Mas por outro lado, coitado numas, né? Tudo bem, porque a gente ganhou uma vida muito significativa e essas coisas compensam demais, que é o que eu tô falando agora. Esforço, compromisso, ética. Não é só, ai, que tortura, eu agora não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo, não vou poder ir não sei onde, nas festas, não vão ligar pra mim, as pessoas não vão falar mais comigo. Não é assim. Tem muita felicidade nisso também. Cumprir compromisso é uma delícia. Faz um bem enorme. Eu acho que a gente precisa resgatar isso, se é que algum dia a gente teve, né? A gente precisa acreditar que, olha, é legal fazer o que é bom, é bom. Não é só que produz bem e é aquele conceito cristão, né? Que o que é benigno precisa vir do sacrifício, de um calvário, de uma dor. Nada contra o cristianismo, tá, gente? É só uma observação que a gente tem aí um estigma de acreditar que tudo que é bom precisa custar o sangue, o suor e as lágrimas. Não é verdade, sabe? A gente sofre, mas todo mundo sofre. Sabe, a gente divide aí a raçãozinha com os animais, de vez em quando falta, e de vez em quando a gente tem que passar o chapéu, tem que fazer uma rifa, uma vaquinha, tem que correr e ajudar o parceiro e tal, mas e na vida de quem que é diferente? É assim pra todo mundo, faz parte. Então, assim, pegar isso e colocar pra frente, vamos passar pra frente, porque faz parte mesmo, as coisas são como são, as escolhas são mútuas e não é só vegano que perde família, não. Eu conheço um monte de gente que não fala com família e não é vegano, não é nada. Come peixe, come carne, come frango, come porco, bebe sangue e aí briga do mesmo jeito. Então não é assim, ai, quando é vegano perde a família. Não é isso. É que você passa a ser o despertador na sala. E as pessoas não gostam de ser despertadas, porque se elas não são despertadas, elas têm a desculpa esfarrapada de dizer que não sabia. Oh, eu estou comendo porquinho, mas eu pensei que ele era de plástico. Oh, eu achei que ele não sentia nada, que ele desligava o circuito quando ele chegava no matadouro e ele saía voando a alminha dele para um paraíso dos porquinhos e lá ficava aquela carcassinha que ele deixou, feito a casca de um ovo. E elas querem viver desse jeito. Daí tu chega e fala, ó, deixa eu te explicar. Animal sente, tá? Ai, que horror! Você não presta, essa sua família enlouqueceu, virou xiita, radical, maluco, não pode mais conviver, tchau. Ok, né? Vamos tocar pra frente. Deixa eu ver, então, deixa eu ver o que tem de comentário aqui pra gente falar. O Giovanni Serafim é um parceiro que eu adoro de paixão. A gente tem um carinho gigantesco por ele. E ele faz faculdade de gastronomia. É isso mesmo, Giovanni? E aí, assim, eu vou fazer ainda uma live só falando dos estudantes de gastronomia que são veganos e dos estudantes de veterinária que são veganos. E nutricionista e medicina também. Porque eu queria que a gente um dia fizesse uma festa para eles. Uma festa, sabe? Uma festa para os estudantes. Pode ser uma festa online. Todo mundo em casa de chapeuzinho e tal. Eu propus isso pro aniversário mensal das crianças e não aconteceu, porque a gente não consegue conciliar tanto tempo. Mas ainda tá em tempo, uma hora a gente dá conta. Fazer uma festa para esses guerreiros, porque enfrentar uma faculdade onde parte das matérias, né, que são consideradas válidas para nota, inclui algum tipo de exploração animal, é
coisa de valente, é para os fortes. Sabe? Porque quando a gente enfrenta na casa da gente, eu sempre falo, pra mim é muito fácil. Minha luta é muito fácil. Eu sou vegana, meu marido é vegano, meus filhos são veganos, eu sou ativista, meu marido é ativista, meus filhos são ativistas. Nós somos artistas livres, a gente não se compromete com desejos, então nossa vida é muito simples. Então minha vida, pra mim, pra eu ser vegana, é tudo muito simples. Agora, gente que não, tem família que não é vegana, que tem adolescente que enfrenta a abstinência porque o pai pega o último pimentão e enfia na carne e ele tem que ficar sem comer, aí sim. Estudante que vai para a faculdade enfrentar a aula de biólogo falando besteira. Estudante de veterinário que fica lá se descabelando pedindo socorro porque tá numa palestra onde tá todo mundo rindo da cara dos veganos e ele tem que engolir e enfrentar aquilo sozinha. Ó, palmas para vocês. Gratidão profunda. E eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer uma festa online para todos esses valentes que a gente tem ao lado, porque daqui 4, 5 anos, esses veganos estarão no mercado ali, ó, cara a cara. E aí acabou essas postagens bagaceira de biólogo mequetrefe que fazem esse tipo de coisa, sabe? De biólogo mequetrefe, de veterinário vendido, de médico vendido. Acabou, porque nós vamos estar de igual para igual. De gastronomia enfiando o arpão, arbalete no peixe, enfiando um gancho no porco, né? Vai ter, assim, olha só, respeitem. A gente tá tateando, por enquanto é um trabalho bem pesado, mas daqui a pouco, graças a essas pessoas que estão se engajando e buscando ciência, como o amigo falou hoje, tem que ser autodidata, tem que procurar coisa, tem que estudar por conta, tem que bater de frente para dar conta de daqui a algum tempo a gente ter uma luta mais forte, menos desigual, né? Que mais? Deixa eu ver. Bom, eu não quero me estender muito porque de vez em quando vem alguém falando assim, Nana, eu gosto de acompanhar os vídeos, mas eles ficam muito longos porque você acaba falando de um assunto, depois passa para outro, depois para outro, e são assuntos legais, mas a gente consegue assistir a primeira parte, muitas vezes perde a outra. Então eu não quero me estender, mas eu quero só deixar bem claro que essa nossa breve conversa aqui veio depois de um dia que eu tive exaustivo de trabalho no quintal, mexendo com horta, que a gente está com um projeto de criar projetos de horta para a escola, para incentivar a autonomia, para incentivar a alimentação vegetariana. E fiquei lá invernizando o palácio da Capirotex e cuidando da terra. E tô muito cansada, mas eu queria dizer para as pessoas que acham que ser vegano causa muito esforço, é muito difícil, é muita abstinência, para essas pessoas ficarem tranquilas, porque na verdade faz muito bem. Existe um prazer gigantesco que nos abastece noite e dia. Cumprir compromisso, cumprir o nosso papel ético é muito importante. Então eu vou encerrar só falando sobre uma argumentação que eu fiz numa palestra, quando alguém me disse assim, poxa, é muito sofisticada a linguagem sobre a ética, ela é muito filosófica, é muito difícil da gente falar sobre ética para pessoas mais simples, que não têm acesso a estudos mais profundos a respeito de filosofia mesmo, né? A ética é muito mencionada na filosofia. Como é que eu posso falar de ética para uma pessoa que mora na roça, um senhor que cultiva lá, que cria porco, galinha, etc? Como que eu posso fazer? E aí eu disse assim, olha, é simples, tente dizer assim, Senhor, ética é quando tudo que o Senhor faz na sua vida, desde a hora que o Senhor abre o olho de manhã até a hora que o Senhor fecha na hora de dormir, não causa sofrimento, dano ou prejuízo a nenhum ser, inclusive ao Senhor. E então, aí você vai ter explicado de uma maneira bem simplificada e bem grosseira até, resumida, o que é a ética. Ah, claro, não é tão simples assim, porque aí essa pessoa vai começar a lidar com os obstáculos, ele vai falar, mas como não fazer isso? Como considerar isso também, isso também, isso também? Não é que isso vai resolver, um pó de pirlim-pim-pim vai resolver o mundo, mas a explicação
já está dada. Ela não é tão difícil assim. Então a gente pode falar sobre Spinoza, a gente pode falar sobre outros filósofos que falaram a respeito da ética, podemos explicar isso de uma maneira sofisticada, intrincada, podemos. Mas se a gente deixa claro para as pessoas que a gente não tem direito de prejudicar ninguém e de ferir nenhum ser, nenhum com as nossas ações, e todas têm que ser pensadas, e a gente tem que ter compromisso com o amor, a compaixão, o respeito, essa explicação ela já vai ser uma grande semente em processo de brotamento dentro das pessoas. Então era isso que eu queria dizer hoje, que eu vou dormir exausta, mas super feliz. E amanhã eu levanto de novo às 5h30, 6 horas da manhã e começo tudo de novo. E tem mais um monte de coisa para fazer, porque serviço nunca acaba, ainda mais uma casa que se mete a ser santuário e tem mais de 25 animais para serem cuidados de verdade. E agora o Guilherme, que é o Bem-TV, tá em treinamento para voltar para a natureza, então ele fica solto dentro de casa, tem que tomar cuidado com tudo, porque eles não podem engolir coisa errada, se machucar, tem panela no fogão, se tem tudo é tomando conta o tempo inteirinho. Mas isso nos reabastece. Então, obrigada à nação, porque eu prefiro chamar assim, a nação vegana, abolicionista, aqueles que lutam por liberdade todos os dias. Obrigada por acompanhar as nossas conversas, os trabalhos, a arte. Obrigada pela aceitação que o CD Animal Sente tem tido, que as pessoas têm gostado tanto, têm agradecido tanto, têm espalhado. Eu estou muito feliz. Espero que a gente consiga vender mais para a gente conseguir produzir o Animal Sente 2, o Animal Sente pelo mundo. Vai demorar um tanto de tempo ainda, mas a gente tá na luta, vamos fazer o show, vamos falar com as crianças, todo mundo que tem participado de um jeito ou de outro, muito obrigada. Libertação animal. Tchau, gente. Beijo para todo mundo.